Associação de resistores. E a primeira associação que a gente vai ver é a associação em série. Beleza? Vamos pegar os resistores, estamos usando aqui a nomenclatura, o símbolo brasileiro, R1, R2, R3, pode ter quantos a gente quiser. Vamos ligar aqui uma fonte de tensão, U, e nós sabemos então que essa fonte de tensão, que tem uma DDP, vai gerar aqui uma corrente. Vou colocar aqui o sentido convencional dela. E nessa associação, na associação em série, o que vai acontecer? Olha, essa corrente ela vai passar pelo R1, pelo R2, pelo R3 e vai voltar. O que causa isso? Nós temos a mesma corrente, hein? O que causa isso? Isso vai causar uma queda de tensão, em R1, que eu vou chamar de U1, uma queda de tensão em R2, que eu vou chamar de U2, e uma queda de tensão em R3, que eu vou chamar de U3. Então reparem bem, U é I vezes R. Ora, se eu quero U1, eu vou fazer I vezes R1, U2 I vezes R2 e U3 I vezes R3. Reparem, ó, o que nós temos? A mesma corrente, tá ok? Nós temos a mesma corrente. Pois bem, se nós somarmos U1 mais U2 mais U3, o que nós vamos ter que ter? U. Tá legal? Vamos fazer um exemplo? Ok, vamos ao exemplo então. Vou pegar aquele mesmo circuito ali. E vamos colocar o seguinte, vamos colocar 2 ohms, 3 ohms e 5 ohms aqui. Eu vou colocar uns valores bem tranquilos aqui para a gente poder brincar divertidamente, né? E o que a gente pode fazer aqui então? Bom, em primeiro lugar, nós podemos determinar a resistência equivalente. A resistência equivalente é aquela resistência que poderia substituir essas três, transformando numa só. Então a resistência equivalente, como é uma associação em série, nós vamos fazer R1 mais R2 mais R3. Então nós vamos ter uma resistência equivalente igual a 10 ohms. Ora, se eu tenho a resistência total do circuito e eu tenho a tensão total, então eu posso achar a corrente, que vai ser U total dividido pela resistência equivalente. A intensidade de corrente nesse circuito vai ser 20 volts dividido por 10 ohms, o que vai nos dar então uma corrente de 2 amperes. Então reparem, eu tenho aqui 2 amperes percorrendo esse circuito aqui. Vamos ver agora as quedas de tensão. As quedas de tensão em cada resistor desse. Quando esses 2 amperes passar, quando essa corrente de 2 amperes passar
pelo resistor de 2 ohms, o que vai acontecer aqui? Eu tenho U igual a I vezes R, certo? U igual a I vezes R. Então, o que vai acontecer? 2 vezes 2. Então, aqui em cima, eu vou ter uma queda de tensão de 4 volts. Quando a corrente passar pelo resistor de 3 ohms, eu vou ter aqui uma queda de tensão U2 de 2 vezes 3, que vão ser 6 volts. E quando a corrente de 2 amperes passar por aqui, pelo resistor de 5 ohms, eu vou ter uma queda de tensão aqui, U3 de 2 vezes 5, que vão ser 10 volts. Ok? Reparem bem uma coisa. Eu tenho 4 volts, 6 volts e 10 volts. 4 mais 6 mais 10, 20. Tá certo? Tudo bem? Fique à vontade. Repara bem uma coisa, olha. O que nós estamos fazendo aqui é verificando qual é o comportamento de corrente, de resistência e de tensão num circuito com associação em série. A gente poderia resumir isso dizendo o seguinte, que na associação em série, a corrente é a mesma. O que quer dizer a corrente é a mesma? Que a mesma corrente percorre todos os resistores. Que a tensão é dividida proporcionalmente pelos resistores, que é o que nós chamamos de, como é que chama? Queda de tensão. E finalmente, para a gente achar a resistência equivalente, o que nós vamos fazer? Vamos somar lá no cantinho, vamos somar todos os resistores. Tá certo? Se eu tiver 10 resistores, eu vou somar os 10 resistores. Tá certo? Associação em série. Ok?